Na aula passada, falamos um pouco sobre a vontade e como dependemos da ação para realizá-la. Vimos que essa ação possui pelo menos duas características. A primeira é a questão da limitação do poder ou recursos que temos para realizar as nossas vontades por meio dessas ações. A segunda, e talvez a mais importante, diz respeito às consequências. Aquilo que fazemos implica direta ou indiretamente na vida de outras pessoas. E talvez esse seja o principal motivo pelo qual não podemos fazer tudo aquilo que queremos. Falamos também sobre Maquiavel e o seu conceito de virtude, como melhor ação para cada circunstância. Partimos da ideia de uma vontade e ação particular para compreendermos melhor a ação política e como isso afeta a vida das pessoas. Por isso escolhemos Maquiavel como uma referência. Hoje continuaremos a falar dele, principalmente sobre o seu conceito de virtude, que está presente na sua obra principal, mais conhecida, chamada O Príncipe, que é uma espécie de conselho, de manual de como um príncipe, um governante, deve agir. A palavra príncipe nessa obra remete sempre à ideia daquele que está no poder, do governante. Mas por que aquele que está no poder precisa de orientações externas para governar? Maquiavel escreve essa obra por volta de 1500, um período de grandes monarquias. Se você se recordar de uma série ou um filme que retrate essa época, vai se lembrar também que é sempre um tempo de grandes conflitos e tentativa de golpe. O rei está sempre correndo o risco de perder a sua cabeça, de perder a sua coroa. Por isso Maquiavel escreve essa obra, com a intenção de orientar o príncipe a se comportar, a tomar as melhores ações diante desses conflitos, diante dessas situações difíceis, para manter o seu poder. O livro foi escrito dentro de um gênero literário bastante específico da época, chamado Espelhos do Príncipe. Gênero literário é basicamente o estilo em que o livro foi escrito, como livros de romance, ficção, livros didáticos, filosóficos, são o que determina a forma em que o conteúdo foi escrito. No caso, o livro de Maquiavel está dentro do gênero literário Espelho do Príncipe. É uma ideia de reflexo, de imagem, em que o príncipe deve ter para o seu povo. Um tipo de manual. Existiam vários, mas vários mesmo na época de Maquiavel. Mas todos eles eram sempre baseados na virtude cristã, em que a gente já falou um pouquinho. A ideia de o príncipe ser bondoso, ser correto, sempre, como um caráter mesmo. O príncipe reflete uma imagem, um exemplo para o povo, alguém a ser seguido e imitado. Por isso, essa imagem é baseada nas virtudes cristãs. Um príncipe deve ser justo, corajoso, bondoso. Esses manuais que existiam antes de Maquiavel, todos eles incentivavam e orientavam o príncipe a desenvolver essas qualidades de caráter. A novidade do livro de Maquiavel vem justamente no sentido contrário desses manuais, pois para Maquiavel, o principal de um príncipe não é o seu caráter, mas a sua ação, o que ele deve fazer e como ele deve agir diante de cada circunstância. Isso não significa que para Maquiavel, o príncipe, o governante, deve ser uma pessoa má, cruel. Ele apenas chama atenção que a ação é mais importante do que a imagem, o reflexo do príncipe. O que isso quer dizer? Que o príncipe não deve ter medo de tomar uma ação dura, uma ação impopular, desde que os seus resultados sejam positivos para aquela situação. O príncipe
não deve ser odiado pelo povo, mas ele também não pode ser omisso. Ele deve saber a hora de oferecer festas, espetáculos, mas também deve saber a hora de agir duro, de ser implacável. Mas como saber qual ação é a melhor para cada circunstância? Para o príncipe, a melhor ação é aquela que protege o seu poder. Lembra dos conflitos, das tentativas de golpe? Mesmo que essa ação seja dura, como nós dissemos anteriormente. Também, essa ação é a melhor quando ela se antecipa aos imprevistos. Esses imprevistos, Maquiavel chamou de fortuna. A ideia de algo que vai acontecer inevitavelmente. No caso do príncipe, uma fortuna, por exemplo, seriam os conflitos, as guerras. De alguma forma aconteceria, mas o uso da virtude, como melhor ação, as antecipa no sentido de preparo para esses conflitos. Quer um exemplo da fortuna como algo imprevisto, mas de que alguma maneira a gente pode se antecipar? Se você mora em São Paulo, já deve ter convivido com esse problema. Entre o final e o começo do ano chove bastante. Quase sempre as marginais alagam. É um imprevisto? De certa maneira é, porque a gente não controla o volume e a quantidade da chuva. Mas poderíamos nos antecipar a isso? Sim, se obras de drenagem fossem corretamente executadas durante todo o ano. Evitaria a chuva? Não, mas provavelmente evitaria a consequência da chuva, os alagamentos. Esse é um exemplo de uma ação baseada na virtude se antecipando à fortuna. O que podemos aprender com essa relação entre virtude e fortuna de Maquiavel em nosso cotidiano é a ideia de que você não deve se sentir um azarado. Coisas ruins acontecem o tempo todo com todas as pessoas, mas também não se sinta um invencível. Nada dura para sempre, você não vai ser forte para sempre. Por isso, as melhores ações são aquelas que me preparam para as situações que estão fora do meu controle.